O patrimônio histórico pode ser definido como o conjunto de bens culturais e naturais que, ao longo do tempo, tornaram-se parte integrante da identidade e memória de um povo ou nação. Engloba testemunhos materiais e imateriais que transmitem valores, tradições e modos de vida de determinada cultura. O patrimônio histórico pode ser classificado em duas categorias principais: material e imaterial. O patrimônio material inclui monumentos, conjuntos e sítios com valor arquitetônico, arqueológico, científico ou histórico. Já o patrimônio imaterial engloba tradições culturais, expressões orais, artes cênicas, rituais e festividades de uma comunidade. A preservação do patrimônio histórico é fundamental para que as gerações futuras possam conhecer a evolução de uma sociedade ao longo do tempo. Por meio desse patrimônio, é possível compreender os valores, as tradições e os modos de vida passada. Ele representa a memória de um povo e contribui para a formação de sua identidade cultural. No Brasil, destacam-se diversos exemplares de patrimônio histórico, distribuídos por todo o território nacional. Cidades históricas como Ouro Preto e Salvador abrigam conjuntos arquitetônicos e urbânicos que revelam a história do período colonial. Fortaleza, como as do Rio de Janeiro e de Fernando de Noronha, contam parte da época das invasões estrangeiras. Além disso, o país possui importantes sítios arqueológicos, como os sabaquis, que trazem vestígios da cultura de povos que habitam o território ainda na pré-história. Há também patrimônios naturais tombados, com a Floresta da Tijuca, no Rio, e o primeiro projeto de reflorestamento urbano do mundo. Muitos desses bens culturais brasileiros integram a lista de patrimônios mundiais da Unesco, como as cidades de Ouro Preto, Salvador e as missões jesuíticas do Guarani. Outros foram declarados Patrimônio Cultural da Nação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A preservação desse rico patrimônio é essencial para que gerações futuras conheçam a identidade, a memória e a evolução da sociedade brasileira ao longo do tempo. Cabe a cada nação zelar por seu acervo cultural, promovendo a proteção e a valorização desses bens para as futuras gerações. Amazônia, também chamada de floresta ou selva amazônica, floresta equatorial da Amazônia, floresta pluvial ou ilhéa amazônica. É uma floresta latifoliada ou úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos por floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta, seguida pelo Peru com 13%, e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e França, Guiana Francesa. Estados ou departamentos de 4 nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas por isso. A Amazônia representa a metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade de uma floresta tropical do mundo. É um dos 6 grandes biomas brasileiros. No Brasil, por efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada por uma área chamada, entre aspas, Amazônia Legal, definida a partir da criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, em 1966. É chamado também de Amazônia o bioma que, no Brasil, ocupa 49,29% do território e abrange 3 das 5 divisões regionais do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo o maior bioma terrestre do país. Uma área de 6 milhões de hectares no centro de sua bacia hidrográfica, incluindo o Parque Nacional do Jaú, foi considerada pela Unesco em 2000 Patrimônio da Humanidade. A Amazônia também foi pré-selecionada em 2008 como candidata a uma das 7 maravilhas naturais do mundo, sendo classificada em primeiro lugar no grupo E, a categoria para florestas, parques nacionais e reservas naturais, em fevereiro de 2009. O Centro Histórico de Olinda, vizinho à cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, remete ao início da colonização portuguesa no Brasil, no século XVI, quando se consolidou como sede da capitania de Pernambuco, no período áureo da economia de cana-de-açúcar. O conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico foi tombado pelo IFAM em 1968. O reconhecimento da cidade como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco ocorreu em 1982 e refere-se em uma área de 1,2 km² e cerca de 1.500 imóveis, a quais testemunham diferentes estilos arquitetônicos, entre eles edifícios coloniais do século XVI,
Harmonizam-se as fachadas dos azulejos dos séculos XVIII e XIX e obras neoclássicas e ecléticas do início do século XX. A vegetação exuberante nas ruas, dos jardins, das aldeias, dos conventos, com árvores frutíferas frondosas, mangueiras, fruta-pão, jaca, sapoti e coqueiros confere ao sítio e o valor dominante de um núcleo urbano, emolderado por uma massa verde, sob a luz tropical e tendo aos seus pés a praia e o oceano. A cidade guarda sua relação com a paisagem local e com o mar, com as características de sua arquitetura vernacular. Manifestação cultural herdada de Portugal e adaptada ao meio e assimilada ao ponto de adquirir sua própria personalidade e mantê-la ao longo dos tempos. A zona urbana das colinas não mudou sensivelmente ao longo dos últimos 2 séculos, o que permitiu a preservação do seu aspecto arquitetônico. A população e o poder público esforçaram-se para proteger a parte histórica da cidade e os seus monumentos, assim como a sua paisagem. Ameaçada pela progressão do número das construções de Recife em direção ao norte, Olinda é uma cidade predominantemente residencial, marcada por espaços pequenos, pelos casários e seus quintais arborizados, com muitas espécies frutíferas trazidas pelos colonizadores. Foz do Iguaçu, localizada no extremo oeste do estado do Paraná, Brasil, é uma cidade rica em história e cultura. A região onde Foz do Iguaçu está situada era originalmente habitada por povos indígenas, como os guaranis, que já viviam na área antes da chegada dos europeus. A história moderna de Foz do Iguaçu começou com a chegada dos primeiros colonizadores, principalmente de origem espanhola e portuguesa, a partir do século XVI. Durante o processo de colonização, a região passou por várias disputas territoriais entre espanhóis e portugueses. Esses conflitos criaram uma diversidade cultural e étnica que caracteriza a cidade até hoje. No século XX, Foz do Iguaçu iniciou seu desenvolvimento com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, em cooperação entre Brasil e Paraguai. Esse projeto transformou a região, atraindo um grande fluxo de imigrantes e trabalhadores de diferentes partes do Brasil e de outros países. Essa diversidade cultural se reflete na variedade de grupos étnicos presentes em Foz do Iguaçu, como alemães, italianos, poloneses, ucranianos, árabes e muitos outros. Cada um desses grupos trouxe consigo sua própria cultura, tradições, religiões e gastronomia, enriquecendo a identidade cultural da cidade. Além da diversidade étnica, a cidade também abriga uma grande comunidade indígena, que preserva suas tradições ancestrais e participa ativamente na promoção de sua cultura. Os Guaranis Míbia, em particular, são uma das etnias indígenas presentes na região e oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecer sua história, artesanato e rituais. A cidade também é reconhecida internacionalmente pela sua principal atração turística, as Cataratas do Iguaçu. Com uma paisagem deslumbrante e considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu atraem visitantes de todo o mundo, proporcionando uma experiência única e imersiva na natureza. Foz do Iguaçu também se destaca por seus eventos culturais e festivais. Ao longo do ano, a cidade organiza festivais que celebram as diferentes culturas presentes na região, como a Festa da Tradição Gaúcha, a Festa Nacional de Itaipu e entre outras. Esses eventos são uma oportunidade para os moradores e visitantes experimentarem os costumes, danças, músicas e culinária tradicionais de cada grupo étnico. Em resumo, a história e cultura de Foz do Iguaçu são marcadas pela diversidade étnica, pela preservação das culturas indígenas e pela influência dos imigrantes que ajudaram a construir a cidade ao longo dos anos. Essa mistura cultural faz de Foz do Iguaçu um local único, onde diferentes tradições e histórias se entrelaçam, criando uma identidade única e cativante.